Oi meninas, vamos aqui, bora para mais um tema aí. Você que tem dificuldade de viver do seu artesanato, vem assistir esse videozinho e aprender junto comigo algumas coisinhas aí. E você que ainda não participa do meu grupo de artesãs lá do WhatsApp, já corre aí na descrição para você estar entrando nos meus grupos e tá aprendendo a viver do seu artesanato aí. Então bora para lá para mais um dia. Meu nome é Aracane Karina, eu sou professora de artesanato há mais de 7 anos e vivo aí destinada a ajudar as artesãs a viverem do seu artesanato, ter uma renda com o seu artesanato. E eu tô sempre fazendo o nosso dia do conhecimento, onde eu trago ali referente a um assunto ali que é muito importante para as artesãs. O último tema do dia do conhecimento foi organização do seu tempo no artesanato aí. Então, você tem essa organização, você consegue produzir de forma aí, pode dizer assim, consistente dentro do seu artesanato? Então, várias meninas acabaram respondendo e eu vou colocar a dúvida de algumas artesãs aqui, eu vou estar respondendo. A maior dúvida que nós tivemos aí foi uma principal aí que vou colocar aqui as dúvidas de algumas artesãs, vão aparecer para você, que é como organizar o tempo para produção e conciliar com atividades de casa, pois acabo me perdendo no tempo. Se deixar, fico no crochê o dia todo ali no caso. Essa foi a primeira. A outra falou assim: como fazer para separar afazeres de casa e artesanato ali no caso? O segundo seria ali, ó, conciliar os afazeres domésticos, os 3 filhos, marido e dar conta das encomendas. O tempo das encomendas fica meio que muito desorganizado nessa rotina aí. Ela tem uma rotina bem complicada. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse tema aí, meninas. Vamos trazer aí várias diquinhas para vocês aí sobre esse tema. E vamos lá. Primeiro assunto aí, ó, que é separar os afazeres de casa com os seus afazeres de trabalho. Meninas, a coisa mais, pode assim, que a artesã precisa é de organização, tanto que é o tema ali, organização. O que falta para diversas artesãs, que teve várias meninas aí que falaram que não tem ali, no caso, essa organização, o que falta para as meninas ali é pararem um tempo e organizarem o seu dia. Falar assim, ó, o que eu faço no meu dia a dia, meninas? Eu tenho um aplicativo, meninas, que eu fiz a criação dele para mim, que é onde eu organizo o meu dia de trabalho. E lá tem tudo, literalmente tudo que eu faço no meu dia a dia e tá dentro desse aplicativo. Então eu faço uma tarefa, eu clico que concluir ela. Aí eu vou para outra tarefa, eu clico que concluir ela. Então eu tive que parar um dia meu e falar assim, 1 ou 2 dias, né? Tive que parar um dia meu e falar assim, ó, o que eu tenho de tarefas para me fazer. Aí eu fui colocando, ó, tarefas de casa. Vamos ver o que eu tenho de tarefa de casa. Lavar vasilha, limpar a casa, limpar os móveis. Então eu peguei tudo que eu tinha para fazer e anotei. Depois disso, afazeres pessoais, lavar o cabelo, que eu tenho cabelo, pode dizer assim, black, tem que manter o cabelo limpinho ali no caso. Então, lavar o cabelo, fazer sobrancelha, fazer as unhas. Então, eu fui anotando tudo que eu fazia, tudo literalmente ali. Ah, coisas de casa que eu tenho que fazer, compra. Então, vai lá e anota a compra que você tem que fazer. Ó, tem que comprar verdura, tem que comprar. Se você faz uma compra por semana, então você anota aí, eu faço uma compra por semana. Então, você vai anotar tudo que você faz. Ah, eu estudo. Então, anota aí, o meu estudo vai de tantas horas a tantas horas. Aí eu trabalho. Eu trabalho de tantas horas a tantas horas. Então, você tem que anotar tudo o que você faz no meu dia a dia. Eu vou colocar aqui do lado algumas tarefinhas que tem anotado. Eu, por exemplo, meninas, eu bebo muita água. Tem gente que fala assim, ah, mas eu não bebo água, eu quase não bebo água. Meninas, dentro da minha tabela de trabalho, literalmente, praticamente o dia inteiro eu coloco uma tarefinha que é beber água. Então eu faço um pouquinho de tarefa, por exemplo, eu tô gravando esse vídeo aqui. Provavelmente após eu gravar esse vídeo tem uma tarefa de beber água. Então eu bebo muita água, eu bebo em torno de 3 litros de água por dia, literalmente. Então eu vou colocando. E aí no meu bloco eu faço o que? Eu tenho essa garrafinha aqui, meninas, tá vendo essa garrafinha? Em cada vez que eu bebo água, eu bebo isso daqui de água. Então, tá na tarefa beber água.
eu bebo isso daqui. Eu coloco na minha mesa, vou bebendo até bater, certinho, até bater. Aí quando aparecer a tarefa de água novamente, eu vou pro meu próximo bloco, porque eu tenho que beber daqui até aqui. Daqui até aqui. Aí na próxima vez, eu bebo daqui até aqui. Na próxima vez, eu bebo daqui até aqui. E aí eu olho pela essa garrafa o nível de água que eu tenho que beber em cada vez. Literalmente, essa garrafa que é de 2 litros, eu normalmente bebo ela todinha, eu encho ela de manhã, bebo ela todinha e ainda encho aqui mais ou menos pela metade. Então eu bebo em torno de 3 litros de água todos os dias. Pedras no rins eu sei que eu nunca vou ter, graças a Deus, porque eu bebo muita água. Então eu vejo assim, mas eu não faço isso, mas não faço porque realmente é falta de organização, principalmente vocês que são artesãos ali, que vocês precisam ali no caso. Então eu tenho essa tarefa aí, que é a de beber água todos os dias. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu acordo, já na minha tarefa, quando eu abro o aplicativo, eu já acordei, eu pego o meu telefone, abro o meu aplicativo e já inicio olhando qual tarefa que eu tenho. A primeira é beber água, então eu já bebo, vou lá, encho minha garrafinha, bebo um nível de água ali. A próxima tarefa é o banho, vou lá e tomo o meu banho, acordei e tomei o meu banho. Então eu vou seguindo cada tarefa, eu fiz uma, terminei ela, eu vou para outra e faço ela até finalizar. Terminei ela, eu passo para a próxima. Terminei ela, eu passo para a próxima. Terminei ela, eu passo para a próxima. E assim eu vou indo fazendo tarefa a tarefa, vou passando. Aqui, por exemplo, eu tenho uma tarefa aqui que é, por exemplo, tomar café da manhã, tá esquecendo? Café da manhã. Eu sei que nesse horário aí, ó, eu tenho que tomar o meu café da manhã ali, no caso ali. Lavar vasilha. Eu tenho uma tarefa de lavar vasilha. Meninas, eu tenho tarefa pra tudo. Então, igual eu falei com vocês, teve um dia que eu sentei assim, eu gastei 2 dias literalmente pra pensar em tudo que eu tinha. Eu peguei um caderno ali, e eu fui anotando, peguei um caderno, um lápis e fui anotando tudo, todas as tarefas que eu tinha, tudo. Eu anotei tarefas de casa, tarefas pessoais, tarefas no meu trabalho, tarefas de programação, tarefas de videoaulas no YouTube, Instagram, TikTok, responder comentários, TikTok, Instagram, isso. E eu coloquei tudo, literalmente, que eu tinha que fazer. Eu lembro que na época deu em torno de quase 200 tarefas, que eu anotei tudo que eu tinha que fazer, deu quase 200 tarefas ali. E aí, depois que eu anotei tudo que eu tinha que fazer, eu fui ali e fiz a criação do meu aplicativo e eu separei todas essas tarefas ali por blocos ali no caso ali. E eu vou fazendo de pouquinho em pouquinho, então eu tenho um controle muito rígido do que eu tenho que fazer ali no caso ali. Então, muitas das vezes falta isso na artesã. Provavelmente você nunca parou na sua vida e anotou, quais tarefas que eu tenho que fazer aqui. Quais são mais prioritárias, quais eu posso deixar para fazer depois. Deixa eu arrumar, eu preciso ter um tempo no meu artesanato. Quanto tempo no meu artesanato eu tenho que ter? Que é a primeira coisa que você pensa. A primeira coisa que você pensa é o trabalho. Então, você olha, no meu artesanato, eu queria ter 6 horas por dia só pro meu artesanato. Então, você vai na sua tabela, você olha o horário que você acorda, o horário que você dorme. E dentro desse horário, você vai colocar 6 horas. Durante essas 6 horas aqui, eu vou estar fazendo o meu artesanato. Os outros horários, aí eu aloco as minhas tarefas para o outro horário. Então, a primeira coisa que você pensa é no seu tempo de trabalho. Depois disso, você aloca as outras tarefas ali, no caso ali. Eu, por exemplo, eu dei prioridade para mim os horários fixos, que eu falo assim, os meus horários fixos são o café da manhã, o almoço, o café da tarde e a janta. Então, por exemplo, todo dia de 7 às 8h30, eu estou tomando café da manhã. Então, eu acordo, tomo banho, vou fazer meu café da manhã. Aí, o café da manhã fica junto, lavar a vasilha, escovar os dentes, limpar o fogão, que eu sujei, provavelmente, que eu fiz o café da manhã. Então, fica essas tarefas de café da manhã. Então, de 7 às 8h15, eu estou fazendo essas tarefas. Aí, de meio-dia às 1h15, eu estou fazendo o almoço. Então, eu faço o almoço. Aqui eu gosto de fazer comida todo dia. Eu praticamente quase não como comida requentada. Então, todo dia eu faço comida para o almoço e para janta ali, no caso. Então, aí eu já faço a comida toda nesse tempo ali. Lavo vasilha, limpo o fogão. Café da tarde, de 4 às 5h15. Então, eu coloco 1h15 desses horários aí. E de noite a mesma coisa. De noite é de 7 às 8h15. Então, eu estabeleci esse meu horário fixo. Então, sempre nesse horário eu estou fazendo. Depois disso, eu fui colocando outros horários que eu tenho. Então, você tem que olhar isso. Você, quais os horários fixos que eu tenho para fazer uma coisa. Por exemplo, você que faz eu faço faculdade. É um horário fixo. Você vai lá e coloca faculdade de 6 às
10 da noite, fixo, isso daqui é fixo. Você vai colocando tudo que você tem que fazer fixo todos os dias e depois você coloca o que sobra tempo ali, no caso ali. Então, essas meninas falam, mas como que eu concilio afazeres de casa com os afazeres do meu artesanato, meninas? Você tem que realmente colocar um controle ali. Eu faço esse controle, por exemplo, eu limpo o fogão, ó, e lavo a vasilha e limpo o fogão. Eu já faço duas coisas ao mesmo tempo que são grudadas uma com a outra. Isso já adianta. Porque às vezes, ó, vou lavar a vasilha e depois eu limpo o fogão. O tempo que você gasta andando, às vezes indo fazer outra coisa, você já tá perto do fogão ali, é conciliar uma coisa junto com a outra, que já adianta o seu tempo ali no caso ali. Então, faça coisas que estão perto da outra, ó. Eu estou perto aqui da pia. O que é que tem aqui de a fazer para mim fazer aqui, que eu já estou aqui próximo aqui. Então, eu já coloco uma tarefa dessa atrás da outra ali. E o que eu falo para as meninas é isso mesmo, faz toda a diferença na vida. Meninas, eu estou criando, já criei, na verdade, né, um planner de organização para as meninas. Já era para ter eu trago esse planner, mas semana passada, semana retrasada, eu fiquei 2 semanas gripada, eu tô até com a garganta um pouco ruim ainda. Não estou 100%, não melhorei 100%, mas eu fiquei 2 semanas gripada. Mas sabe aquela gripe forte? Você toma, você deita na cama e fica só deitado. Meninas, eu tava com esse xarope aqui, ó. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Esse xarope aqui, que é o SPEC, tá vendo? Ele é pra gripe. Meninas, eu tomava isso daqui, praticamente eu dormia o dia inteiro, que eu tomava um de manhã e um de tarde. E ainda tava conciliando com o remédio. Eu tava praticamente que dormindo. Então já era pra mim ter trago esse plano de organização. Só que como eu não tava conseguindo mexer nele pra poder finalizar, eu não consegui. Mas semana que vem aqui agora, sem ser nessa que estamos aqui, na próxima semana ele já vai estar saindo pra vocês. E é um plano muito bom mesmo. Onde você vai conseguir. Ele é muito parecido com o meu, onde você organiza as tarefas uma depois da outra. Tem o botão de concluir tarefa, onde você clica lá, iniciar a tarefa e concluir tarefa, né, que você inicia ela, depois conclui ela. Então, vai ter esses botões iguaizinhos os meus, então você consegue ter o controle ali. Então, você vai parar, vai olhar para os seus horários, ó, o que eu faço nisso, e você vai conseguir separar muito bem uma tarefa da outra. A outra artesã ali, ela diz como conciliar os afazeres domésticos. Eu já falei, nessa parte você vai ter que escrever o que você tem que fazer, ó, o que eu faço em casa. Ó, eu, por exemplo, aqui, eu limpo casa todo dia, então essa tarefa tá ali no meu, limpar casa todos os dias. Então, até essa tarefa vai aparecer aqui pra você. Todos os dias eu limpo casa, porque eu tenho cachorrinho pequenininho que fica dentro de casa, então acaba sujando. Então, por exemplo, você vai colocar os dias que você limpa casa, ó, eu limpo casa terça e sexta, anota no papel, terça e sexta eu limpo casa. Então, você sabe que naquele dia, terça e sexta, você tem os seus afazeres de limpar as casas. Aí você já coloca o horário também, ó, de tantas horas a tantas horas eu tenho que limpar a casa. Estabeleça horário para cada tarefa. Porque se você deixa ali, vou fazer em qualquer horário, você acaba esmurecendo. Quando você coloca fixo, ó, de tal horário a tal horário eu tenho essa tarefa. Finalizou essa tarefa, iniciando eu já tenho outra tarefa, você já inicia na outra tarefa. Quando você não coloca horário, você fala assim, fiz essa tarefa, deixa eu dar uma descansada aqui, deixa eu mexer no telefone, deixa eu fazer alguma coisa, porque você acha que o seu tempo tá livre, então você gasta tempo com coisas desnecessárias. Quando você pega estabelece seu horário, por exemplo, o meu aqui, 7 às 8h15, eu vou lá e vou tomar meu café, vou lavar a vasilha, vou fazer tudo. É extremamente certinho, às vezes passa até um pouquinho, dependendo da quantidade de vasilha que eu acabo sujando, se eu vou fazer um bolo, alguma coisa assim, então passa um pouquinho. Mas, por exemplo, de 8h15 até 9h15, eu já vou limpar a casa. Então, eu já saio de uma tarefa e vou para outra automaticamente, sem ficar perdida ali. Se eu não deixasse um horário fixo, eu ia iniciar minha tarefa de tomar café, fazer tudo que eu tenho ali e acabar querendo tirar um descansinho, né? Deixa eu mexer no telefone, deixa eu fazer alguma coisa aqui, deixa eu olhar pro sol lá em cima. Isso acontece sempre. Provavelmente você é assim, você faz uma tarefa do nada, você tá perdido no tempo. Por quê? Você não sabe, sua mente não está calculando que depois daquela tarefa automaticamente já tem outra. Você acha, não, dá tempo, eu posso fazer isso depois. Então, quando você estabelece um horário rígido, literalmente, eu iniciei isso, terminei isso, eu já tenho outra coisa para fazer. Terminei outra coisa, eu já tenho outra coisa para fazer. Terminei outra coisa, já tenho outra coisa para fazer. Então, por exemplo, eu vou terminar esse vídeo, vou postar ele, vou mandar lá para as meninas do grupo. Assim que eu terminar ele, eu já tenho outra tarefa pré-estabelecida. Então, eu não tenho tempo de pegar meu telefone e ficar lá no TikTok, ó.
olhando vídeo besta. Eu não tenho meu tempo de ficar, às vezes, andando aqui. Eu não tenho meu tempo de ficar pensando na vida, ó, isso, isso, isso. Eu não tenho, porque eu sei que eu terminei essa tarefa, automaticamente eu já tenho que concluir outra tarefa ali no caso ali. Então, faça isso. Coloque horário nas suas tarefas, um atrás do outro. Ó, eu faço isso, terminei ela, vou iniciar outra coisa. Terminei ela, já vou iniciar outra coisa. Terminei ela, já vou iniciar outra coisa. Se você quer ter um tempo de descanso para você, ó, não, eu queria ter um tempo de mexer no telefone. Eu tenho esse tempo normalmente no final de semana mesmo. Sábado e domingo, eu coloco no sábado 1 hora para me jogar videogame, que é o meu tempo de descanso. Isso. Durante a semana eu trabalho literalmente seguidamente. Terminei uma tarefa, faço outra. Terminei uma tarefa, faço outra. Terminei uma tarefa, faço outra. Eu só tenho descanso mesmo no sábado e no domingo. E no domingo ali eu coloco ali 2 horas e meia. Então, durante a semana eu tenho 3 horas e meia de descanso. Então, eu coloco videogame, mas nem sempre eu jogo videogame. Às vezes eu faço outra coisa. Eu vou assistir alguma coisa que eu quero. Então, eu vou fazer outra coisa ali, mas é um tempo de descanso que eu tenho. Se você quer ter todo dia eu queria ter um tempo de pelo menos 20, 30 minutos. Coloque na sua tabela um tempo pré-estabelecido. Durante esse tempo aqui, eu vou parar um pouquinho, vou mexer no telefone, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí, você sabe, então durante o seu dia, você fala assim, ó, agora eu não posso parar porque não está no meu horário de pausa. Você vai fazer tudo e quando você chegar no seu horário de pausa, você para. E você coloque o tempo pré-estabelecido porque você sabe, ó, eu vou mexer aqui no TikTok, eu tenho 30 minutos. Então você começa a mexer, daqui a pouco você vê, ó, terminou meu 30 minutos, eu tenho outra tarefa a fazer. Se você não pré-estabelece um tempo de descanso, você descansa, vai mexendo no WhatsApp, vai mexendo no Facebook, vai mexendo no que você quer, vai fazendo o que você deseja, esquece da vida e esquece que você tem que fazer outra tarefa ali no caso. Então, a questão do tempo é muito importante você colocar literalmente uma tarefa seguidamente da outra ali. E se você quer ter um tempo, eu quero ter um tempo de descanso para me descansar. Coloque ali um tempo de descanso dentro desse bloco do seu dia ali, um tempo só para descanso mesmo ali. E o outro, no caso, seria conciliar os afazeres domésticos e os 3 filhos, já falo sobre o filho, marido e dar conta das encomendas. Então, vamos lá. Questão de marido, meninas, eu falo a mesma coisa ali que eu falei sobre serviço doméstico. Vocês pré-estabelecer o que você tem que fazer. Aqui em casa, por exemplo, eu e meu namorado, eu pré-estabeleço um tempo que eu tenho com ele. Então, por exemplo, cada um tem o seu tempo diferente. Eu que tenho o meu tempo, por exemplo, meu namorado, na hora dessa, ele tá trabalhando. Ele chega de tarde, aí a gente vai ter o tempo nosso. Qual que é o tempo nosso durante a semana? É sentar e ele vai programar, eu vou fazer as minhas tarefas aqui, e a gente coloca um filme, um seriado para assistir. A gente tá assistindo, por exemplo, Sobrenatural aqui agora. Então, a gente coloca ali. Então, enquanto ele tá trabalhando, eu tô trabalhando aqui, os dois estão trabalhando, um do lado do outro, a gente tá assistindo alguma coisa. Já no final de semana, que é o sábado, a gente também trabalha normalmente e no domingo a gente tira um descanso. Então, por exemplo, a gente vai assistir um filme, deita na cama, vai assistir um filme, às vezes joga o colchão aqui até no ateliê mesmo, porque a gente tem aqui a tela do computador aqui, que a gente gosta de estar colocando, porque ela é bem grandona, a gente não tem uma televisão lá ainda no quarto, a gente precisa tá comprando ainda. Então a gente joga aqui, eu faço uma pipoca, às vezes a gente vai ver um jogo, que eu gosto muito de jogo, ele não gosta muito, mas ele assiste jogo também, eu assisto tudo quanto é tipo de jogo. Ele assiste só do time dele, que ele é atleticano. Então ele assiste só dele. Eu já assisto tudo quanto é tipo de jogo. Eu amo literalmente. Então a gente deita ou senta aqui mesmo, vai assistir um jogo. Então a gente vai fazer coisas de casal ali, mas a gente pré-estabelecer um tempo para casal. A gente não vai ficar o tempo todo unido, o tempo todo junto, o tempo todo colado. Então pré-estabeleça na sua tabela de trabalho um tempo também. Ó, tal dia eu e meu namorado vamos fazer isso. Tal dia a gente vai sair para tomar um sorvete. Ó, a gente tem esse tempo aqui. Então você vira para ele, ó, a gente tem 3 horas aqui durante o sábado e domingo para a gente fazer o que a gente quiser dentro dessas 3 horas. Se você quer colocar um tempo durante essa semana, também coloca aí, ó. Eu tenho 20 minutos, 30 minutos durante a minha semana aqui para conciliar com o meu marido. Eu e meu namorado, a gente fica junto, porque a gente faz as coisas junto. A gente trabalha na mesma empresa, ele trabalha junto comigo na minha empresa, que é os meus aplicativos, ele é programador, então a gente está colado um do lado. Muito casal ali, às vezes, não trabalha junto, você trabalha no seu serviço, ele trabalha no seu, então às vezes não vai ficar sentado do seu lado vendo você fazer crochê, então você precisa realmente estabelecer um tempo para vocês dois ficarem colados, vocês dois ficarem juntos.
Então, faça isso dentro da sua tabela de trabalho também, ó. Durante todo dia de 8 às 9 da noite, meu marido, eu, meu namorado, eu, meu noivo, vamos ter um tempo só para nós. Então, coloque também, para você ter organização nas suas coisas, você tem que fazer isso. Colocar as tarefas e pré-estabelecer horário para aquelas tarefas ali. E a questão do filho, meninas. A questão do filho, eu falo que é a mais complicada de todas, meninas. Porque vocês sabem que criança muitas das vezes não entende as coisas. Principalmente hoje em dia, eu falo assim, hoje em dia tá muito difícil, literalmente ali, porque a gente sabe que a educação que nós tivemos antigamente, ela é diferente da educação que nós estamos passando para o nosso filho. Eu falo isso. Eu não tenho filho, mas eu vejo isso. A educação que nós, que somos antigamente, vemos com nossos pais, não são a educação que as pessoas estão passando para os filhos de agora. Então a gente sabe que as crianças estão mais rebeldes, estão mais difíceis. Esses dias eu assisti uma reportagem de uma criança de 9 anos que matou a mãe. 9 anos. Antigamente a gente via umas coisas dela, dessa não. Antigamente a mãe da gente olhava pra gente torta assim, a gente já entendia e murchava todinho. Hoje em dia a gente pode brincar, bater, espernear, pode fazer o que for que a criança ainda desafia a gente. Então hoje em dia, literalmente está muito difícil. Então dependendo da sua criação que você deu pro seu filho, para você conseguir trazer ali para ele aquele controle, ó, filho, agora eu estarei sentando aqui e eu estarei trabalhando. Então, nesse momento, eu não vou poder dar atenção para você. Então, se você puder ficar quietinho, sentado aqui. Eu, por exemplo, eu lembro de uma coisa mesmo, que hoje em dia eu fico horrorizada. Que é o quê? Eu, antigamente, quando a minha mãe me levava para seja qualquer lugar, se eu fosse no hospital, se eu fosse na casa de alguém, se eu fosse qualquer lugar, literalmente, era do lado da minha mãe. Do ladinho da minha mãe. Eu não saía andando na casa dos outros, eu não ficava mexendo nas coisas dos outros, eu não saía literalmente do lado da minha mãe. E, por exemplo, as crianças vinham, ó, vocês querem brincar comigo? Não, minha mãe não era chata, minha mãe era muito rígida. Hoje em dia, não. As crianças chegam na sua casa e tá mexendo, tá revirando tudo. Aí você vai no supermercado, a criança tá mexendo em tudo. Você vai no hospital, a criança tá mexendo em tudo. Dificilmente hoje em dia a gente consegue ver uma criança que ela é quieta, literalmente, igual a gente era antigamente, que tipo assim, tinha uma educação de chegar nos lugares e fazer, eu não posso mexer nisso. Dificilmente hoje em dia a gente vê isso. Então, eu faço assim, hoje em dia é uma coisa complicada de você virar pro seu filho que fala assim, você fica aí quietinho que agora eu estou fazendo isso. Então, hoje em dia a gente sabe que tem muita criança vindo com autismo, eu mesmo tenho um sobrinho com autismo e eu sei como que é, eles não param quieto um minuto, literalmente um minuto. Eu lembro na época que eu morava com a minha mãe ainda, que meu sobrinho, quando ia pra lá, ele ficava o dia inteiro lá e eu não conseguia fazer nada de trabalho, meninas, nada, literalmente nada, porque ele não parava quieto um minuto. E eu tinha que andar o tempo todo atrás dele, ou era eu, ou era minha mãe, quando minha mãe olhava. Era só eu que olhava, eu tinha que andar o tempo todo atrás dele para ele não mexer em coisa que não podia. Então, era o tempo todo, e eu não conseguia desempenhar nada. Então, hoje em dia, tá literalmente muito difícil essa questão dos filhos. Quem tem um filho que é saudável, hoje em dia, nasceu ali, é típico, né? Fala atípico e típico. Hoje em dia, o atípico é a criança que vem ali com essas... pode dizer assim, autismo, esses outros aí, no caso, e a criança típica, que são as crianças mais normais. Quem tem a criança atípica, que ela é quieta também, né, tem que agradecer literalmente a Deus ali, porque hoje tá difícil. Tanto que tá vindo muita criança com essas deficiências e também que tá tendo muitas crianças que são típicas, mas a educação está difícil ali, literalmente, nesse sentido ali. Então, tem que ver, essa questão do filho, eu falo que é a mais difícil de você colocar na sua tabela ali, porque às vezes você pode colocar na sua tabela ó, de 2 da tarde até 5 horas da tarde eu vou fazer o meu crochê. Mas às vezes seu filho não vai deixar, porque ele não para quieto, você vai ter que ficar o tempo todo atrás dele. Meninas, eu posso dizer para vocês que eu optei por não ter filhos. Literalmente, eu optei por não ter filhos por vários motivos. Eu falo que o primeiro motivo é a questão de hoje em dia tá literalmente muito difícil de você cuidar de uma criança. Muito difícil, literalmente, você cuidar de uma criança. A mulher que decide ter filho hoje em dia, eu viro e falo, não, essa daí ela é guerreira mesmo. Literalmente guerreira mesmo. Porque eu falo, hoje em dia, para você cuidar de uma criança e conseguir dar uma educação iguais os nossos pais nos deram, que é aquilo de você falar que eu falei com vocês agora, da gente olhar para a criança, ela murchar, ficar quieta e não aprontar,
Literalmente é muito difícil, literalmente muito difícil. Às vezes você começa a dar educação pro seu filho dessa forma, mas ele chega na escolinha, vê as outras crianças rebeldes e acha que ele tem que ser rebelde também. Que antigamente era todo mundo quieto, mas hoje em dia chega na escola. As crianças são terríveis, terríveis. Aí seu filho acha que, você, que tem que ser terrível também. Então, eu falo assim, eu mesmo optei por não ter filhos por essa questão. Eu mesmo, se eu tivesse um filho aqui mesmo, eu não ia conseguir fazer metade do que eu faço. Por exemplo, a minha tabela de trabalho hoje que eu tô seguindo aqui, o que eu já fiz, eu não conseguiria ter feito metade do que eu faço. Eu optei por ter cachorro. Como meus cachorrinhos têm duas. Uma tá deitada embaixo e a outra tá aqui quietinha. E a criança, não, ainda mais se for uma criança pequena, demanda tempo, aí você tem que parar de fazer. Eu, no momento, eu estou na fase da vida que eu tenho que fazer minhas coisas. Então, muitas das vezes, por exemplo, essa artesã que optou por ter três filhos, então ela fez a opção dela, eu optei por ter 3 filhos. Então, a segunda opção dela foi o artesanato. Então, dificilmente ela vai conseguir ter essa conciliação entre cuidar disso tudo e cuidar do seu artesanato ali. Mas para quem já é um pouco livre, meninas, é só fazer essa tabela de organização que você pode ter certeza. Vai dar super certo, literalmente. Super certo essa tabela. E se você tá em dúvida, meninas, como eu disse, semana que vem vai sair um planner de organização igualzinho o meu, onde você coloca uma tarefa embaixo da outra, assim, ó. Você vai colocando as tarefas e você tem o botão iniciar e o botão de concluir. Você inicia a tarefa, concluiu ela, você ponta. Aí você sabe o que você vai fazer, igual eu falei. E aí é só se arrumar. Antes de você pegar o meu planner de organização e colocar suas tarefas, a primeira coisa que você faz, vou pegar um papel aqui, mas você pode pegar um caderno, seja o que for, você vai anotar todas as suas tarefas. Tarefa de casa, o que é que eu tenho que fazer? Lavar vasilha, limpar o fogão, limpar a casa, varrer o terreiro, tô falando uma coisa que eu tenho. É lavar roupa, guardar roupa. Então anota tudo, tudinho que você tem. E anotou tudo, você coloca, o meu tempo pessoal, o que é que eu tenho que fazer no meu tempo pessoal? Você anota tudo do seu pessoal que você tem que fazer. Lavar o cabelo, fazer a sobrancelha, fazer as unhas. Então, coloca tudo aí no seu tempo pessoal, que todas as tarefas que você tem que fazer. Aí você, tem filhos? Coloca aí as tarefas dos seus filhos que você tem que fazer. Eu tenho que levar o meu filho, eu tenho que buscar o meu filho na escola. Tal horário a tal horário ele tem ali escolinha de inglês. Então, anota tudo dos seus filhos também ali no caso. E vai anotando essas tarefa. Aí, por exemplo, tem a tarefa que é o seu tempo de trabalho, você coloca aí trabalho, crochê. Coloca o seu tipo de artesanato. E aí você coloca tempo de divulgação também, porque você tem que ter um tempo de divulgação. Depois que você anotou, anotei todas as tarefas. Lembra de colocar um horário. Aí você vai pegar o aplicativo e vai olhando para suas tarefas, vai colocando. Meu dia inicia de 6 horas da manhã. 6 horas da manhã, qual que é a primeira tarefa que eu tenho que fazer? Aí eu tenho essa. Aí você marca ela e já anota no aplicativo. Aí, próxima tarefa. Eu coloquei de 6 às 7 tomar café da manhã. Tô dando exemplo pra você. Aí você coloca 6 às 7 café da manhã. E aí você vai fazendo, vai anotando, vai pegando cada tarefinha dessa e vai ajustando com os seus horários. Então você consegue ter essa flexibilidade de saber o que eu devo fazer atrás da outra tarefinha ali. E com o tempo você vai ajustando isso. Às vezes, primeiramente, você vai colocar um trem, aí você vai testar, não vai dar certo. Eu mesmo, quando eu criei a minha tabela de organização, eu criei, com o tempo eu fui ajustando ela e modificando para ela funcionar para mim. Esse tempo aqui não tá dando certo, por exemplo, lavar vasilha. Eu coloquei 15 minutos, mas eu tava vendo que 15 minutos para lavar vasilha não dava certo. Eu iniciava, o tempo terminava, eu tava lavando vasilha, porque como eu faço comida todos os dias, suja muita vasilha. Aí eu coloquei um tempo maior para poder lavar a vasilha. Eu coloquei 40 minutos para mim poder lavar as vasilhas. Então, eu lavo vasilha por 40 minutos ali no caso. Se sobrou tempo, eu já inicio a próxima tarefa. Passou um pouco, tudo bem. Não tem importância ali no caso. Mas aí eu fui ajustando as minhas demandas com o tempo. Coloco o principal. Essa é a dica que eu passo sobre a organização. E eu falo, você só vai conseguir ter organização, pode dizer assim, um tempo bom de produção a partir do momento que você define os seus horários, estabelece horários para você, porque você fica perdido. Foi o que a própria artesã disse lá, igual eu falei com vocês, que ela disse, como organizar o tempo para a produção e conciliar com atividades de casa, pois acabo me perdendo no tempo
Se deixar, fico no crochê o dia todo. Quando você estabelece um horário, ó, eu estou fazendo crochê. O crochê vai de 2 a 5. Você pega ali de 2 a 5, faz 2 a 5. A sua mente estabelece, ó, 5 horas eu tenho que parar e 5 horas eu tenho outra tarefa para fazer. Então, você está estabelecido, você clica em iniciar, clica em concluir 5 horas e você já inicia a próxima tarefa. Quando você não tem um tempo, ó, eu não tenho tempo para fazer isso. Então, eu posso pegar aqui e ficar o meu dia inteiro fazendo isso. E é isso. Então, meninas, esse foi o vídeo de hoje sobre organização. Eu vou trazer muitos vídeos aqui ainda, você pode ter certeza. Muitos vídeos aí referente a como viver do seu artesanato. Não esqueça de descer aí embaixo, deixar o seu like, se inscrever no meu canal, principalmente entrar lá no meu grupo de artesãos do WhatsApp, porque é lá que acontece o dia do conhecimento ali, no caso ali. E esse foi o videozinho do dia do conhecimento. Se você tiver qualquer dúvida no artesanato, pode sempre perguntar dentro do meu grupo, eu vou estar lá para estar respondendo aí. E tchauzinho!